Muito bem, meus queridos, estamos de volta à nossa programação, programa Sementes da Fé desta quarta-feira. Nós louvamos a Deus pela sua audiência de estar conosco, ouvindo e participando desta programação. Mais uma vez queremos dedicar esta programação aos nossos amados irmãos aí no Canadá, nos Estados Unidos, nossos irmãos em toda parte do nosso país, do Brasil. Deus abençoe as vossas vidas de forma abundante. Aleluia, que o nome do Senhor continue sendo glorificado na sua vida. Glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Meus queridos e amados irmãos, nós vamos neste momento meditar mais uma vez em uma palavra, a palavra de Deus ao nosso coração, no evangelho narrado pelo evangelista Marcos, capítulo de número 10, Marcos capítulo 10, versículo 46, texto muito conhecido dos nossos queridos irmãos, mas Deus tem uma palavra ao nosso coração. Diz assim, Marcos 10, 46, depois foram para Jericó e, saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Glória seja dada ao nome de Jesus para sempre. Meus amados e queridos irmãos, nós estamos diante de um texto bíblico muito conhecido que narra a história de um cego que a Bíblia chama de Bartimeu. Bartimeu, ele era filho de Timeu. Por isso que ele leva o nome de Bartimeu. Aleluia. A palavra bar no aramaico quer dizer filho, como a palavra ben no hebraico quer dizer filho. Então aqui Bartimeu quer dizer filho de Timeu. Aleluia. Era o nome do pai daquele cego. A Bíblia diz que ele estava sentado junto ao caminho mendigando, pois naquela época, aleluia, para alguém mendigar, ele receberia uma capa, uma autorização, era como se fosse um alvará de Roma, lhe dando legalidade, aleluia, para que ele pudesse mendigar. E a Bíblia diz, meus queridos, que Jesus Cristo, ele estava indo para Jerusalém, mas para ele chegar em Jerusalém, era necessário ele passar por Jericó. Jericó era uma cidade de veraneio, muito frequentada, que havia sido reconstruída por Herodes o Grande, aleluia, no deserto da Judéia. Não muito longe do Rio Jordão, Jesus estava a caminho de Jerusalém, Marcos 10, 32. Depois de atravessar Pérea, ele naturalmente entraria em Jericó. Aleluia. Normalmente havia mendigos nas cidades, como a maioria das profissões daquela época exigia um esforço físico. Qualquer um que tivesse uma doença mutiladora ou que fosse portador de deficiência física estaria em desvantagem. Assim, as pessoas nestas condições geralmente eram forçadas a mendigar, embora a lei de Deus ordenasse o cuidado para com os necessitados. Levítico capítulo de número 25,
35 a 38. A cegueira era considerada uma maldição de Deus pelo pecado, mas Jesus contestou essa ideia ao curar o cego. Aleluia. Está lá em João, capítulo de número 9, versículo de número 2. Meus queridos, estamos diante desse texto onde este moço, este cego, por nome de Bartimeu, aleluia, ouvindo falar que Jesus iria passar por ali, a Bíblia diz que ele, glória a Deus, clama em alta voz. E eu sempre digo, sempre falo, que só clama quem está aflito, só clama quem está desesperado, só clama quem está precisando de um socorro. É por isso que a palavra de Deus diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Aquele cego, ele precisava clamar, pois ele era deficiente visual. Ele não via nada, mas quando ele viu aquele alvoroço, aquela multidão, aleluia, ele perguntou o que era aquilo, e disseram para ele: Jesus de Nazaré está passando por aqui. E quando Jesus passa em alguma casa, onde Jesus passa em alguma aldeia, quando Jesus passa em uma cidade, quando Jesus passa em um país, algo diferente acontece. Aleluia. Sinta aí na sua casa, sinta aí no seu lar, sinta aí, aleluia, na sua cidade, no seu país, a presença do Senhor Jesus Cristo andando, aleluia, passeando na sua casa para a glória do seu santo nome. Aleluia. Então ele clama: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. E a Bíblia diz que quando ele clama, muitos que estavam ali o repreendiam para que se calasse, dizendo: cala-te, cego. Está vendo que ele não vai te ouvir? Está vendo que este homem não vai lhe dar atenção? Você é um simples cego. Você é um necessitado. Sua sina é morrer deste jeito. Sua sina é morrer desta forma. Ele não vai te ouvir. Quantas das vezes, meus queridos, estamos clamando, buscando a Deus, e alguém sendo usado pelo inimigo vem para nos repreender, vem muitas das vezes para amordaçar a nossa boca, para nós não clamarmos. Mas a ordem de Deus é que você clame, a ordem de Deus é que você busque, a ordem de Deus é que você ore. Aleluia. Lembra da mensagem do bloco passado? Há o dever de orar sempre e nunca desfalecer? Então ore, clame e Deus lhe dará vitória. Quanto mais o repreendia para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu vejo aqui, meus queridos, uma grande revelação que Bartimeu recebe da parte de Deus. Enquanto os patrícios daquela época, enquanto os fariseus, saduceus, os sacerdotes, Anás e Caifás, viam Jesus como o filho do carpinteiro, viam Jesus como filho de Maria, viam Jesus como o Jesus de Nazaré. Aleluia! Bartimeu recebe uma revelação e vê Jesus como filho de Davi. Vê Jesus como herdeiro, aleluia, legal do trono de Davi. Viu Jesus como aquele que iria se assentar no trono para sempre, no trono de Davi. Via o Senhor Jesus como filho do Deus vivo. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Quando Jesus ouviu ele chamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim? A Bíblia diz que Jesus parou e, parando, disse que o chamassem. E aqueles que o repreendiam, e aqueles que,
aleluia, dizia para que ele se calasse, não gritasse, que o mestre não iria lhe ouvir, foi os mesmos que vieram e disse para ele, aleluia, glória seja dado o nome do Senhor, disse para ele, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando no dia chamado hoje, mas Deus te diz nesta hora, tenha bom ânimo, te anima, te acalma, te aquieta, te anima. As três tias, te acalma, te aquieta e te anima. Tenha bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Há um versículo que diz assim, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Aleluia! A luz estava vindo ao encontro de Bartimeu. A glória de Deus estava vindo ao encontro de Bartimeu e lhe inundá-lo da sua glória, no momento que ele se levantou e foi ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória seja dado o nome do Senhor. Eu quero te dizer nesta oportunidade, Ele vai te chamar. Glória a Deus. Você que tem uma vocação, você que tem uma chamada, está aguardando no tempo de Deus, pode aguardar que Ele vai te chamar. Assim como Ele usou, aleluia, Davi para chamar Mefibosete, de lá de Lodebar, da terra do esquecimento, aleluia, e o trouxe para Jerusalém, o Mestre Jesus de Nazaré também vai te chamar, aleluia, e ele diz na sua palavra, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te ajudo, te sustento com a destra da minha justiça, não temas, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Se levante, meu irmão, ele vai te chamar para uma grande obra. Ele vai te chamar, aleluia, para realizar uma grande obra e o nome dele será glorificado na sua vida. Glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. O que me chama a atenção, meus queridos, que quando o Senhor chama, ele arranca aquela capa que estava sobre ele, aleluia, se levanta, tira a capa, joga a capa fora e foi ter com Jesus. É necessário, meus queridos, que quando o homem se encontre com Cristo, aleluia, ele tem que jogar a capa fora. Glória ao nome de Jesus. A capa para Bartimeu era um impedimento para ele alcançar a sua vitória, porque aquela capa o levava a ser dependente da mendicância. Aquela capa lhe levava a ser dependente de viver uma vida, aleluia, cotidiana, de mendigar, de necessidade. E quem olhava para Mardoqueu e via aquela capa, via que Mardoqueu estava preso, aleluia, a um sistema romano, da qual lhe deu a oportunidade com aquela capa, a legalidade para ele mendigar. E Bartimeu não queria mais aquilo, jogou aquela capa fora, se levantou e foi ter com Jesus. A capa aqui, meus queridos, representa o pecado. Joga esta capa fora, a capa do adultério, a capa da prostituição, a capa do engano, a capa da mentira, a capa da fornicação, a capa, aleluia, do roubo, das drogas, a capa da idolatria. Arranque esta capa, jogue fora e vá ter o encontro com Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. A Bíblia diz que ele lançou a sua capa fora, levantou-se e foi ter com Jesus. Aleluia! E Jesus falando disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Nós sabemos que este homem tinha muitas necessidades. Ele poderia lhe dizer: Senhor, eu quero uma aposentadoria vitalícia.